Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são as principais coisas que você tem que ter em mente, tá? Para você ler e interpretar a Bíblia de uma maneira correta, da maneira mais próxima possível do que realmente aquele texto está querendo dizer, né? O contexto certo bíblico, né? Então fica comigo que eu vou falar para você as coisas mais importantes que você precisa ter em mente, tá? Bom, duas dessas coisas eu considero que elas nem elas são princípios de vida, ok? Não serve só para você interpretar a Bíblia, né? E isso serve para a sua vida toda. Então, assim, quais são essas coisas, né? Vamos começar aqui pelo começo. Estou olhando para cá, tá? É porque tem um texto aqui e de vez em quando pode ser que eu dê uma olhadinha para cá, beleza? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente, né, e que é um princípio cristão que você precisa ter aí na sua mente, é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, tá? Você precisa ter isso na sua cabeça. O que que isso significa? Significa que tudo é para Deus, que tudo que você faz é para Deus, que tudo que você faz é de Deus, todas as suas coisas são de Deus e que Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Sim, inclusive das coisas ruins também. Nada passa diante dos olhos do Senhor. Deus sabe, controla e governa todas as coisas do mundo. Você precisa ter isso em mente. E eu não vou entrar aqui mais a fundo nesse assunto do que é certo, do que você acha que não é certo, porque isso vem muito de uma visão sua, de uma visão humana, de uma moral sua. Entenda que Deus é um ser absurdamente superior a você, a eu, a qualquer coisa que ele tenha criado. Ele é o criador, entendeu? É isso que a gente precisa ter em mente. Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. Então, quando está tudo bem, é fácil a gente falar isso. O problema é quando as coisas vão mal, né? E aí você começa a questionar, pode começar a questionar isso, mas entenda, Deus é soberano sobre todas as coisas. Você jamais pode esquecer disso. Esse é um princípio bíblico e é um princípio de vida. Você nunca pode esquecer isso, certo? Bom, segunda coisa, temor a Deus. Essa é uma das coisas que mais faltam hoje quando a gente fala de interpretação, o que mais falta aí dentro das maioria das igrejas que a gente vê. Por que que isso falta? Por que 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 está acontecendo? Quando você não tem temor a Deus, você simplesmente começa a desrespeitar a autoridade de Deus. Você começa a colocar de uma maneira sutil o homem, o humano, na frente de Deus. Começa a dar importância para isso. Começa a tirar Deus do centro da vida e começa a colocar o homem. Você inverte as coisas, né? Quando Deus tem que ser o centro, tá? Quando você, por exemplo, começa a ir na sua igreja e você começa, não, eu vou porque é tal pregador. Ah, eu gosto de tal pregador. Não, eu só vou para escutar a palavra daquele pregador. Não, eu vou na igreja porque tem lá um ministério de dança e eu vou lá para dançar. Não, eu vou porque a gente tem que ensaiar. E por que, que você está ensaiando para alguma coisa? Geralmente você está ensaiando alguma coisa para mostrar para as pessoas. Bom, enfim, tome muito cuidado, porque pode ser que algumas coisas à primeira vista não tenha nada a ver, mas você está, de certa forma, desrespeitando a Deus, tirando Deus do centro da situação e colocando o homem no centro da situação. Então presta muita atenção. É o que eu costumo falar, né, quando a gente conversa sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a palavra, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está tirando Deus, né, do centro e as pessoas estão se tornando mais o centro mesmo da coisa, né? A gente está tentando humanizar a Deus e Deus é um Deus soberano. Deus é o Criador. Deus é Deus, gente. Deus é Deus.
A gente precisa entender isso, né? A gente entendendo isso, muitas coisas dentro da igreja poderiam ser diferentes, tá? Poderiam ser diferentes, né? Porque não é porque uma pessoa está falando sobre a palavra de Deus, não é porque uma pessoa está usando o nome de Jesus, o nome de Deus, que necessariamente essa pessoa está de fato te transmitindo o conhecimento correto. Então você precisa questionar, tá? Questionar mesmo. Paulo fazia isso, né? Paulo foi questionado também, né? Só a gente lê a palavra de Deus que a gente vai entender. Então, não é porque um pregador está falando, não é porque o pastor está falando alguma coisa que necessariamente aquilo é verdade, tá? Muitas vezes aquilo é uma coisa que ele está interpretando para puxar a sardinha para o lado dele, tá? Então, assim, toma muito cuidado. E é justamente essa questão do temor que falta. Então, a gente precisa ter em mente isso. Então, a soberania de Deus e o temor a Deus. Gente, Deus é Deus. Deus te criou. Você tem que ter o respeito absoluto por Deus. Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado, você está falando com Deus. Cuidado com aquela ideia de Deus é o seu amiguinho o tempo todo. Deus é Deus. Deus é uma entidade absurdamente superior a você. E você deve total respeito à autoridade de Deus, tá? Você não chega para o prefeito, para o governador, para o presidente, falando: e aí, tudo bem com você, meu amiguinho, não sei o quê, bate aqui e tal. E aí, governadorzinho, presidentinho, sabe? Toma cuidado com o jeito que você coloca as coisas, porque Deus é Deus. Então, é, vamos nos colocar no nosso lugar quando a gente fala sobre Deus, porque isso é muito importante. Isso a gente tem visto que tem faltado muito, né? Bom, agora a gente vai aí para algumas coisas, né? Que fogem um pouco, são conceitos extra-bíblicos, né? Mas que tem tudo a ver, que você precisa estar preparado para isso, tá? Quando você for começar a entender, a estudar sobre teologia, sobre a palavra de Deus, porque algumas coisas você vai ser confrontado, né? E é justamente isso que você tem que entender, que as suas práticas de vida, elas vão ser confrontadas no momento que você começar a estudar mais a palavra de Deus, tá? Você, com certeza, você vai começar a ver muitas coisas que você já fez ou está fazendo que não estão de acordo com a palavra de Deus. E não adianta você querer colocar a sua verdade acima da verdade da palavra de Deus. Isso não vai dar certo, tá? Você simplesmente vai estar ignorando, vai estar, não, mas esse texto tá errado, esse texto está desatualizado, a Bíblia é um livro muito antigo. Não caia nessa tentação, tá? É você que está errado mesmo. É você que está errado e você que tem que mudar as suas práticas, tá? Então, as suas práticas, muitas vezes as suas convicções, tudo que você tem feito durante a sua vida inteira durante a igreja, se a palavra estiver dizendo que está errado, não tem jeito, está errado e acabou, entendeu? Muda a sua atitude e começa a fazer diferente. Por mais que isso doa, e vai doer, isso vai gerar um grande conflito dentro de você, tá? Você vai começar a se questionar sobre muita coisa, e isso vai criar um atrito dentro da sua cabeça e você vai passar por um momento de crise. Mas calma, você tem a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus uma orientação e siga a palavra de Deus no contexto dela, tá? Siga pastores, sigam igreja que procurem viver a palavra de Deus, que procurem passar para você os princípios da palavra de Deus, tá? Não vá na linha de alguém que queira amaciar a palavra de Deus para que se encaixe naquilo que você faz. Não é assim, tá? É você que tem que se adaptar à palavra, não a palavra se adaptar a você, tá ok? A outra coisa é que você, dentro desse período, né, meio que é a mesma coisa, né? Você vai passar por esse período de desconstrução e você vai começar, né, nesse processo das suas práticas serem confrontadas, esse período de questionamento que você vai passar por esse período de desconstrução de coisas e você vai passar por
período novo de construção de novas ideias, novos hábitos, né? E você vai passar por isso. E nesse processo, você só vai conseguir passar por esse processo se você se esvaziar, né, das coisas que você traz como verdade, das coisas que foram ensinadas para você, muitas vezes do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, pela tradição, tá? Você vai ter que se esvaziar disso, vai ter que se abster disso, vai ter que dar um passo para trás nisso e olhar de fato o que a Bíblia está dizendo em relação a essas coisas que eu tenho feito. O que a Bíblia está dizendo para mim fazer e o que eu tenho feito, tá? E essa parte de você se esvaziar, de você ir para uma interpretação bíblica apenas com o que o texto bíblico quer dizer, apenas com os princípios da palavra de Deus, apenas aplicando, por exemplo, a soberania de Deus, o temor de Deus, e aplicando o contexto daquele texto bíblico certo, vai te dar uma interpretação muito mais fiel e verdadeira do que você apenas pegar uma interpretação que pura e simplesmente te agrade. E presta atenção, isso vai ser muito difícil. Vai ser extremamente difícil, porque você é humano. Você é humano. E você sempre vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Então toma cuidado, porque é isso que te tira da palavra. É isso que te tira de você seguir realmente o que a palavra de Deus está querendo dizer. A gente tem que tomar cuidado porque o tempo inteiro você vai querer fugir da palavra de Deus. Porque você tem as suas convicções, você passa por um monte de coisas e você é só um humano. E muitas coisas que aos seus olhos, por exemplo, não são justas, aos olhos de Deus está tudo bem. Tá? Então, é isso que a gente tem que começar a internalizar para quando a gente for começar a estudar de fato a Bíblia, a interpretar a Bíblia de uma forma mais correta, dentro do contexto correto, e claro também, né, se você quiser viver como um cristão real, né, deve viver. Então você vai passar por tudo isso, e isso vai ser um turbilhão dentro da sua cabeça. Calma. O que você precisa fazer quando você estiver passando por esse momento é orar a Deus, pedir entendimento, pedir discernimento e pedir sabedoria a Deus, que isso vai passar e você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais verdadeira, de uma forma muito mais perto da Bíblia, e que é a forma que, com certeza, todo cristão deve viver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo com alguém. Compartilhe esse vídeo com alguém que de repente está sedento aí da palavra de Deus, que realmente queira mergulhar, se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, não necessariamente na doutrina de uma instituição. Tome cuidado com as doutrinas das instituições, porque muitas vezes isso pode te levar para um caminho que não é necessariamente o que está de acordo com a palavra, tá? Lembra, não é porque alguém está usando a Bíblia, não é porque alguém está usando o nome de Deus, não é porque alguém tem o título, né, de pastor, que essa pessoa necessariamente está falando alguma coisa que tem a ver com a Bíblia. E às vezes nem é culpa dessa pessoa, às vezes é, às vezes a pessoa faz intencionalmente, mas às vezes não é a intenção dessa pessoa, às vezes ela simplesmente não tem o conhecimento. Foi passado um conhecimento errado durante gerações e isso não foi. E o que essa pessoa vai passar? Ela vai passar o que ela aprendeu, tá? Mas tome cuidado. Agora você já sabe disso, então tome cuidado, seja prudente, beleza? Até mais, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!